Quando e por que procurar por uma terapia? Primeiro, porque imagino que todos nós sejamos psicólogos, psiquiatras, terapeutas, autônomos, funcionário público, pedreiro, pintor, varredor, etc. Em dados momentos ou situações de nossas vidas, já precisamos um dia, ou venhamos a precisar, de um apoio ou parecer do outro, que nos é espelho, para nos explicar a nós mesmos sobre coisas, conteúdos e ações que não entendemos e que até mesmo não se justificam para nós, os próprios autores das mesmas, mas que não conseguimos evitar em nós. Não necessariamente se trata sempre de um problema a ser resolvido ou de uma necessidade social que nos favoreceria e facilitaria o bom convívio e o atendimento do outro para conosco. Por vezes, trata-se de um querer nosso de saber sobre nós e de nos conhecermos e nos explicarmos para nós mesmos os mais variados porquês que trazemos conosco e que nas mais variadas situações se manifestam e que podem ser pontuados ou não pelo outro de nossas relações, ou que nós mesmos percebemos que nos é prejudicial e dificultador de nossas interações sociais nos mais diversos campos da convivência humana. Existe uma máxima na psicologia freudiana que nos diz: quem sabe de mim é o outro, porque esse outro que nos é também nosso espelho através do qual nos percebemos e nos percebemos e somos percebidos por manifestações nossas, as mais inconscientes ações e conteúdos, dos quais podemos nos dar conta, nos inteirar ou tomar consciência através da observação e da pontuação desse outro, ou pela simples reação dele para com as nossas ações e nossas atitudes, observadas, enunciadas e visíveis a ambos, pela simples presença e olhar desse outro sobre nós. E no caso de uma terapia propriamente dita, nos colocamos e nos oferecemos direta e mais profundamente ao terapeuta, que nos acolhe, que se coloca e se nos oferece em um foco direcionado e dedicado para nos assistir em nossa imersão em nós mesmos, em um mergulho para dentro, em busca de tesouros ainda não sabidos por nós, ou pelo resgate de conteúdos há muito naufragados em nós, nesse mar de acontecimentos, de experiências e de vivências, que é cada um de nós em nossa individualidade intransferível. Quando então procurarmos por uma terapia? Via de regra, não buscamos por uma terapia por curiosidade ou só por vontade de nos conhecer mais e melhor, mas por necessidade própria de sanar coisas e acontecimentos que nos vêm abatendo, ou de alguma forma incomodando muito, ou nos prejudicando em uma ou várias vertentes de nossa vida psicossocial. Alguns exemplos mais objetivos de quando se procurar por uma terapia. 1. Um sentimento de vazio existencial, onde não necessariamente exista uma crise de grandes proporções, porém uma sensação de tédio existencial, ou de que se está vivendo em um automatismo sem muitas opções, à órbita de si mesmo. Outra, quando os próprios recursos egóicos e mecanismos de enfrentamento começam a falhar e se tenta em vão resolver os problemas com as ferramentas de que se é provido, mas sem êxito e sem o fim do sofrimento
e da angústia experimentados. Uma outra situação é em decorrência de prejuízo funcional, quando se começa a perder produtividade profissional, a se ter isolamento social, conflitos nas relações e alterações biológicas, como questões de sono, de apetite, dores de estômago, a famosa enxaqueca, etc. Lembremos então de que o corpo fala e, por vezes, grita. Um outro dito de Freud, muito pertinente a esta questão aqui analisada, é que quando a dor de mudar torna-se menor que a dor que se está sentindo, a pessoa muda. Isso mesmo, ouça bem. Quando a dor de mudar torna-se menor que a dor que se está sentindo, a pessoa muda. E com isso quer nos dizer Freud que você pode até, com todas as suas forças, relutar em mudar e fugir de se fazer conhecer com uma mudança que lhe propiciaria e lhe facilitaria não só o fim de sua vivenciada dor, mas o acesso a um novo patamar exatamente sem ela. Mas se isso, ou seja, mudar, se lhe apresentar menor dor, menor sofrimento e muito menor sacrifício do que aquilo pelo que vem passando, você então muda, então aceita e então busca pela mudança como forma de alívio de um mal que lhe é ainda maior e prejudicial. É a teimosia cedendo à sensatez. E existe até um ditado, uma brincadeira utilizada quando ainda somos estudantes de psicologia, de que, até se coloca isso em camisa, terapia dói, mas cura. A brincadeira, mas tem um fundamento. E um outro dizer que já ouvi utilizado por alguns que passaram por uma terapia e que por ela vivenciaram uma experiência mais profunda ou sentida de uma forma pessoal mais dolorosa, e que quando indagados me responderam: a terapia é sim ótima, mas primeiro ela te joga lá no fundo do poço para depois te levantar aos céus de si mesmo. Também não é assim, né? Há aí um certo exagero de sensibilidade de quem assim se sentiu. Mas, como nos ensinou Freud, o que importa é a verdade do sujeito. E se ele se sentiu assim, então foi assim mesmo que lhe aconteceu, correto? Por que de se buscar por uma terapia? A necessidade por trás da demanda. Um desses porquês, sem dúvida, é quando urge no indivíduo uma necessidade de se buscar por uma ressignificação de sua própria história pessoal, de seus conteúdos que lhe permanecem mal resolvidos, mal elaborados e lhe afligem nas relações, em sua dinâmica psicossocial e no desenvolvimento de sua própria vida funcional. Então, esse indivíduo que se indaga, que se questiona e que deseja se conhecer e saber de seus próprios porquês, busca por um lugar e espaço onde seu sofrimento e angústia não sejam julgados, nem sejam os algozes de seus erros e consequências de se ter sido e vivido como foi e viveu até agora. A pessoa quer buscar por se entender e por saber do porquê de suas inevitáveis repetições. Quer também, até mesmo sem sabê-lo, buscar pelo fortalecimento de seus recursos egóicos para lidar com a demanda de sua realidade e com seus impulsos internos, até mesmo para o seu autoconhecimento e a prevenção da melhoria de sua qualidade de vida, antes que o conflito lhe torne um transtorno pelas repetidas vezes em que por ele passa. A maioria das pessoas adiam a procura por uma terapia por entendê-la como um último recurso a ser guardado. Vou tentar, depois se não tiver jeito eu procuro uma terapia. Ou sinal de fraqueza. Alguns muito mal informados, ignorantes do saber terapêutico,
apelam por uma fuga da terapia, nomeando-a como sendo algo para pessoas que estão muito mal da cabeça, e isso em um sentido debochado para com a debilidade mental, a qual seria impossível de se trabalhar em terapia, né? Pois esses casos extremos que querem eles insinuar jamais se submeteriam ou se dariam a um trabalho terapêutico e seriam, obviamente, encaminhados para uma intervenção psiquiátrica para a contenção de algum transtorno ou surto, e não para um trabalho terapêutico, não é? Era um socorro psiquiátrico e não um trabalho psicológico terapêutico. E esse desnecessário adiamento terapêutico, eu diria, é vulgarmente conhecido como desculpa esfarrapada para não enfrentar a si mesmo e aos seus fantasmas. É isso mesmo. Desculpa esfarrapada para não enfrentar a si mesmo e aos seus fantasmas. Você pode até alegar todos os motivos do mundo para não procurar uma terapia. Desde a falta de recursos financeiros, que é muito normal que aconteça, que pode ser negociada, a alegada falta de tempo, cada vez menos justificada, diante até do hoje possível atendimento online, ou por um simples não querer se submeter a ela, ou até mesmo simplesmente por alegar que algumas práticas religiosas ou místicos procedimentos mágicos, um persistente autoconhecimento de fé teriam o mesmo efeito, o que definitivamente não tem. A fé remove montanhas, cura pessoas nas mais diversas circunstâncias, eleva a espiritualidade pessoal e ilumina a vida de qualquer um que a tenha e que por ela opere suas mais variadas dificuldades que lhes são impostas. Nunca duvidei disso, inclusive porque eu mesmo utilizo da fé para os mais variados fins em minha vida pessoal, familiar, profissional, enfim. Contudo, há que se considerar que o saber suscitado e emanado em uma terapia, através da utilização do conhecimento elaborado para justificá-la, ocorrido na condição estabelecida de um setting terapêutico, por uma egrégora proposta, evocada e direcionada a esse fim, pode sim fazer muito pelo outro que, pela terapia, procura conhecer a si mesmo. Todos os demais métodos paliativos, pintados como substitutivos e operacionalizados por indivíduo extremamente resoluto, poderiam até vir a produzir um equivalente efeito psicológico desviante e tamponador dos verdadeiros motivos tratáveis por uma terapia. Porém, por algum tempo, acredito eu. Porém, mais tarde poderão vir a cobrar seu preço. Tais alegações podem até se explicarem pela ordem dos desejos do sujeito, mas não se justificam por suas elaborações. Como, por exemplo, se explica, mas não se justifica, alguém alegar que não faria uma terapia porque não acredita em seu poder de resolução de suas questões internas, porque conheceu pessoas que já fizeram terapia e saíram dela pior do que entraram. Ou então, eu me conheço mais do que ninguém, por que precisaria que um outro que não me conhece me explicasse para mim mesmo? Ou, o que posso fazer pelo que passou e não tem mais volta, porque então eu precisaria resolver minhas questões do passado para consertar meu presente. E por aí afora, se justificando por vias evasivas, indiretas, que não se justificam, não se explicam, que não tem fundamento algum, muito menos científico. Bom, quanto a se conhecer alguém que faz terapia e saiu dela pior do que entrou, haveremos de considerar que isso não se deve à terapia, mas a si mesmo, que a ela não se ofereceu devidamente, ou ao que é mais provável, ao seu terapeuta que não lhe correspondeu ou não lhe atendeu devidamente com uma terapêutica funcional para com suas questões a ele apresentadas e com ele compartilhadas. Ou ainda,
o que é pior, sob a alegação de sua própria frustração contínua de que, mergulhando em uma terapia, como um sapo ou como uma gata borralheira, não conseguiu sair dela como um príncipe ou como uma princesa, tal qual fora seu empenho e sua expectativa. É que a terapia tem por finalidade revelar e explicar você para si mesmo ou mesma e jamais transformá-lo no que você fantasia ou desejaria ser, pois aí já não é mais o papel de uma terapia. E quem se faz doutor de si mesmo e um profundo conhecedor das condições e possibilidades humanas, realmente não precisa de terapia, e muito menos de quem possa lhe dizer quem ele é. Ah, então você, Guilherme, você perguntaria, está querendo me dizer que a terapia é a solução definitiva, ideal para todas as coisas em mim contidas, constituídas e manifestas, ocultas, inconscientes, responsáveis pelo meu agir desta ou daquela forma que me prejudica frente ao outro que me é? Ou diante de minhas atitudes e ações que acabam por me prejudicarem em minha imersão no convívio psicossocial? É isso que você está querendo dizer? Seria essa uma solução perfeita, inquestionável, inevitável, que eu alcançaria somente através de uma terapia e não mais por outro modelo ou possibilidade qualquer existente? Uma outra questão se poderia levantar. Sinceramente, eu não só imagino que não, como as próprias evidências parecem conspirar para que realmente não seria a terapia a solução perfeita e inquestionável para todas as buscas pessoais, inclusive porque 80, 70% do mundo não se submete a algum tipo de terapia. Logo, e então, o que a análise terapêutica propõe em suas observações, seus princípios, suas teorias, seus estudos, em suas propostas, as suas mais diversas formas de atuação e em seus procedimentos propriamente ditos, é atender o sujeito que por ela busque e a ela se submeta para se saber, se conhecer através de seus ritos e aplicações, para sanar um monte de problemas e questões que vêm lhe afligindo e de alguma forma lhe atrapalhando em seu exercício de escutar e se viver e seu experimentar-se enquanto sujeito de troca e de interação para com os outros de sua espécie. Quando em sua própria acepção você se entende e se percebe desajustado, incompreendido e incapaz de ser pelo outro aceito e correspondido em qualquer tipo de relacionamento humano a que você se proponha, e que por isso você busque por soluções pessoais por você alcançáveis, mas que não lhe dão o devido retorno e solução às suas buscas, você pode sim, se assim se permitir e desejar, optar por uma terapia. Por que não? A terapia não se propõe como uma solução definitiva e incontestável para todos os problemas e questionamentos humanos, mas se oferece sim como mais uma das operacionalidades possíveis à sua busca de entendimento e de autoconhecimento, que poderia vir ali auxiliar como condutora de esclarecimentos que você incessantemente busca para seus questionamentos pessoais, inconscientes e por você mesmo incompreendidos. Não é única, nem assim se pretende como a melhor ferramenta de auxílio, mas apenas como mais uma possível à sua autocompreensão, se assim vier a lhe atender em suas demandas pessoais. Optar por ela ou não, ou por outra solução que lhe compete ou lhe pareça mais profícua, será sempre de sua escolha, decisão
opção mais desejada diante de seus porquês que se suscitam em você. Psicólogos e terapeutas existem como opções possíveis e não se postam ou se oferecem como soluções únicas, inquestionáveis. Você é para si mesmo e, por nós inclusive, um ser capaz de optar e de quereres que somente a você pertencem. E lembre-se sempre, você é o responsável por optar e por apertar cada um start e enter de sua vida, sobre quaisquer situações que se lhe apresentem. Você não tem que dar satisfação a ninguém no mundo a não ser a si mesmo. E o terapeuta se oferece como uma opção de ajudar você a chegar aonde você quer estar, procura estar. Esse foi o nosso tema de hoje, de quando e por que procurar por uma terapia. O caminho é de todos vocês, pode ser oferecido por qualquer um de nós, por qualquer pessoa, mas a escolha é sua. E lembre-se, indignar-se, sim, sempre que preciso for e que lhe provier. Resignar-se, porém, sempre que oportuno e necessário lhe couber. Jamais desanimar-se, entregar-se ou acostumar-se à dor. Eu sou Guilherme Magalhães e compartilho com você. A psicologia é uma oportunidade de conhecer a si mesmo e, ao se conhecer, poder saber-se, resolver-se e desfrutar melhor de seu existir e em ser você mesmo sempre. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima.